Bom dia, que Deus nos abençoe. Mais uma palavra aqui para nossas vidas. A palavra do Senhor sempre é boa, sempre é maravilhosa. Deus primeiro traz uma repreensão, para através da repreensão o povo se despertar. E aqui não foi diferente, em Isaías 5, livro de Isaías, profeta Isaías, no capítulo 5, eu vou ler alguns versículos aqui, o qual nos diz o título: A parábola da vinha e a sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides e edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. No versículo 1 e 2, né, o profeta aqui começa falando o meu amado, né, titulado Nosso Deus. E aqui é só uma parábola, mas depois vem a aplicação. Tá? Como o agricultor, né, plantou uma vinha numa terra fértil. Não era uma terra qualquer, era uma terra fértil. Ele a cercou, né, fez tudo bonitinho, limpou, tirou pedras e plantou excelentes sementes, né? Sementes boas, vide, né? Que fala semente, né? E edificou no meio dela uma torre, né? Ele fez até uma torre para como serviço de vigilância. Torre significa alguém está na torre da vigilância, né? Para vigiar aquela vinha, para que ninguém viesse, né? Mexer naquela vinha, danificar aquela vinha. E construir um lagar para logo após as uvas ficarem boas, né? Ali eles pisarem a uva no lagar para dar um excelente vinho. Ali o agricultor, ele esperava que aquelas uvas dessem um resultado positivo para ele. Porém, não deram o resultado que o Senhor esperava. E esse povo é Israel, é Jerusalém, Israel, Judá. E o Senhor diz agora, viu que não deu uvas boas, deu uvas bravas. E agora ele diz assim: agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Aí o Senhor pergunta, né, agora voltando, como Deus perguntando para aquele povo da época, julga entre mim e a vinha, me julga. O que poderia eu fazer? A minha vinha que eu não fiz. O que poderia eu ter feito? Voltando para o povo e voltando também para nós nos dias de hoje. Porque a palavra foi para eles, foram para outros que vieram depois e continua sendo para nós. É o mesmo Deus, é o mesmo povo pecador de sempre. E o Senhor pergunta, o que faltou eu fazer? O que poderia eu fazer a minha vinha que eu não fiz? Julga-me, fala para mim, povo. Nos dias de hoje Deus fala, ó igreja, ó meus amados, meus escolhidos, meus servos, minhas servas,
Que poderia eu fazer mais do que eu tenho feito a vocês, né? Porque quantas vezes o Senhor nos faz o bem, quantas vezes o Senhor nos abençoa. Eu costumo dizer que Deus tem nos abençoado, tem nos cuidado desde o ventre da nossa mãe até os dias de hoje. E é por isso que estamos aqui. E os cuidados do Senhor são maravilhosos com nós. Ninguém poderia cuidar tão bem de nós como o Senhor, né? E as pessoas, e isso acontece dentro da igreja também, com o povo do Senhor, muitas vezes se rebelia contra o Senhor, porque pediu algo, algo não veio, né? Porque alguma coisa aconteceu, mas porque não foi da vontade dele. E muitas vezes a gente quer as coisas, se precipita, não espera o tempo de Deus também. Então tem várias coisas que acontecem que a culpa são nossa de verdade. Porque que poderia Deus fazer a mais do que fez por nós? Ele nos criou com muito amor, mas o povo sempre foi pecador e rebelde. Desde os tempos aí, ó, de Jerusalém, né, de Judá, aquele povo, ele não corresponderam o amor do Senhor para com eles. E hoje acontece a mesma coisa. Tanto os que estão fora na casa do Senhor, como os que estão dentro, eles não correspondem com o amor que o Senhor já derramou sobre nós. Desde antes de nós nascermos, o Senhor já nos amou. O maravilhoso é saber que antes de nós nascermos, o Senhor já nos amou, já tinha nos escolhido, né? E com amor eterno nos criou, nos trouxe para a presença dele e nos lavou com a sua palavra, nos lavou com o sangue de Cristo também derramado na cruz do Calvário. E assim Deus tem feito maravilha no nosso meio. Deus faz a terra produzir para nos alimentar. Deus dá o ar que nós respiramos sem pagar nada, dá o sol, dá a chuva. Deus nos dá a condição de deitar, dormir, levantar, trabalhar, falar. E Deus fez muito mais. Nos trouxe a conhecer o Evangelho da paz, porque outrora nós éramos inimigos do Senhor, antes de conhecermos Ele, porque nós fazíamos coisas que não agradavam ao Senhor. E geralmente quando fazemos a vontade da carne é porque nós estamos agradando a carne e não o Senhor. Mas quando nós conhecemos, Ele já nos deu um novo entendimento de que nós temos que fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes a gente se rebelia, mesmo dentro da casa do Senhor. A gente muitas vezes testifica que mesmo filhos e filhas que estão na casa do Senhor se rebelia contra o Senhor. Aquele povo andava fazendo muitas coisas ruins. E Deus queria que eles andassem na santidade, fizessem amor uns para com os outros, fizesse justiça um para com os outros. No entanto, era tudo ao contrário. Eles faziam tudo errado, tudo que não agradava o Senhor. Bebedice, prazeres da carne em excesso, né? Não praticavam o juízo de Deus, eles faziam zombaria, tudo isso. No versículo 20 e 21, Deus orienta aquele povo. No 20 e 21 aqui nos diz a palavra assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e faz do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens forçosos para misturar bebida forte, dos que justificam o ímpio por presente e aos injustos nega a justiça. Tudo isso eles estavam fazendo. Aí o Senhor traz uma repreensão
e começa a falar ai, né? Ai deste povo. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje é a mesma coisa. Hoje as pessoas são muito práticos, muito fácil, dizemos assim, de desprezar o que é bom e abraçar o que é mal. Hoje em dia está muito comum, nós estamos no princípio de dores, estamos se preparando para a volta de Cristo, e hoje mais do que nunca a prática desse versículo 20 está atuando a prática do que as pessoas estão invertindo os valores das coisas. Aos olhos de Deus, tudo que é mal, eles dizem que é bom, né? E aos olhos de Deus, tudo que é ruim, ele diz que é mal. Estão invertendo os valores de tal maneira que o mundo está virando um Sodoma e Gomorra. Está virando assim que eu acredito que o Senhor está muito, muito decepcionado com a sua vinha, né? O Senhor se decepcionou, porque quando alguém lhe faz bem, o que se você espera de retorno? Que elas lhe contribua com bem, né? Que ela dê um resultado positivo se você trabalhou nela para ela ser uma pessoa melhor, você trabalhou nela para que ela venha aprender boas coisas e ela inverteu a situação, com certeza a pessoa vai se entristecer. Deus está se entristecendo com a humanidade hoje em dia, mas Deus também sabia que isso ia acontecer, né? E tanto é que a palavra ela vem de geração em geração, porque Deus deixou, porque não ia ser só aquele povo que ia se rebeliar, né, contra o Senhor, ser um povo ingrato, um povo que não sabe agradecer ao Senhor, qualquer coisinha fica murmurando, reclamando, né? E isso traz tristeza, né, para o Senhor e traz também uma certa ira, porque Deus também se ira, né? E naquele povo veio a destruição para Jerusalém. Deus usou o povo da Síria e da Babilônia para trazer a destruição para aquele povo de Jerusalém, onde ali houve a completa destruição daquela cidade. Mas a gente sabe que Deus sempre traz uma misericórdia. Mas o Senhor trouxe Cristo, seu Filho Jesus, trouxe aqui na terra, veio como um homem, né? Padeceu na cruz do Calvário e para nos dar uma nova oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus que dá chance de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Ele traz uma repreensão porque ali aquele povo não obedeceram às leis, os mandamentos do Senhor. Eles preferiram andar por outros caminhos que não agradavam o Senhor. Para o Senhor mostrar que Deus é Deus e que Deus faz, desfaz e age como quer diante do pecado do homem e da mulher, ele trouxe aquela destruição sobre Jerusalém, sobre aquele povo de Judá, né? Os próprios inimigos, Deus permite que venha e fique contra o povo de Deus. É o próprio Deus que permite quando o pecado está muito grande. O próprio Deus incita os nossos inimigos para agir na nossa vida, para nós despertarmos e buscar misericórdia do Senhor novamente. Jesus veio e Jesus nos deu oportunidade, até hoje Ele nos dá oportunidade para que a gente, se estiver demonstrando ser uma vinha improdutiva para o Senhor, ainda é tempo da gente ser uma vinha produtiva, ainda há tempo de se arrepender. Enquanto Cristo não voltar, buscar a sua igreja, nós temos todos os dias oportunidade de nos arrepender do nosso pecado. Se estamos desagradando ao Senhor, pecando, vamos pedir para que o Espírito Santo nos traga arrependimento. Venha pedir para que o Espírito Santo nos ajude a caminhar nos caminhos santos do Senhor, para que possamos ser uma vinha produtiva,
uma vinha o qual o Senhor olhe lá dos céus e fique feliz conosco. Ele nos plantou aqui na terra, uma terra boa, terra fértil, uma terra produtiva, né? Porque é Ele que rege, né? Quando Ele nos planta, Ele também nos cuida e Ele nos plantou. Hoje eu vejo que eu sou uma planta que estou plantada nos atos santos do Senhor. E eu glorifico e exalto o Senhor Jesus. Que você que parou para ouvir essa mensagem possa também exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que você possa dizer: meu Deus, como o Senhor é bom. Meu Deus, como o Senhor me ama. Meu Deus, como o Senhor se preocupa comigo. Porque Ele plantou, cuidou, zelou e o povo se rebeliou. E hoje nós temos oportunidade, se tivermos nos rebeliando contra o Senhor, nós temos esta oportunidade de voltar-se para o Senhor, pedir perdão, pedir misericórdia, se arrepender dos nossos pecados, ser uma nova criatura na presença do Senhor. Que Jesus venha nos abençoar, que cada dia mais nós possamos ser agradável ao Senhor, ser uma vinha produtiva. Nós somos a vinha que o Senhor plantou um dia aqui nesta terra, para que um dia nós possamos estar junto com o Pai, aprendendo mais e mais do Pai, conhecendo mais e mais o Pai, contemplando a sua face. Eu digo, não é fácil, mas também não é tão difícil, porque é Deus que caminha conosco. Então nós temos que ser uvas produtivas, uvas boas, sadias, uvas ao qual o Senhor olhe e fique feliz por ter plantado, cuidado, zelado, e nós sabemos ser gratos a Ele, né? Por tudo que Ele tem feito por nós. Essa mensagem, espero que os irmãos entendam, e se não entender, peço que venha aqui para Isaías, capítulo 5, e medite mais um pouquinho. Espero que algo ficou esclarecido, que Deus sempre nos quer um retorno, pelo menos de gratidão, né? Sermos gratos, louvar o nome dEle, ser gratos, bendizer o nome dEle. Como diz o salmista no Salmo 103, ó, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, que a nossa alma possa bendizer ao Senhor, pois que Ele é digno receber toda honra, toda glória e todo louvor. Que todos fiquem aí na paz do Senhor Jesus. E você pode até dizer de onde você está ouvindo, qual cidade, qual lugar, o bairro onde você está ouvindo essa mensagem, para ver até onde que essa mensagem está chegando. É uma mensagem de uma irmã bem simples, mas a mensagem é poderosa. Por mais simples que seja, ela é poderosa, poderosa para ainda nos dias de hoje trazer vidas para a presença do Senhor. Nós estamos nos últimos dias. O Senhor Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja. E essa igreja precisa estar lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, né? E isso nós só podemos fazer mergulhando na presença do Senhor, nos debruçando nos braços santos do Senhor e pedindo força e graça para os últimos dias tão difíceis na terra. Que os irmãos, com essa palavra, e que Jesus venha abençoar a vida de cada um. Tenha um ótimo dia na paz de Deus. Deus abençoe a todos.